presidentes mais importantes dos Estados Unidos da América. Ele, dentre suas famosas citações, ele escreveu: a melhor parte da vida de uma pessoa é constituída de suas amizades. Pare para pensar um pouco nessa frase. A melhor parte da vida de uma pessoa é constituída de suas amizades. Se você parar para lembrar de vários momentos em sua vida, momentos tristes, momentos agradáveis, alegres, felizes, certamente você vai lembrar de alguém. Vai lembrar de uma pessoa. Talvez não a mesma. As pessoas mudam, há muito dinamismo na nossa vida, mas você vai lembrar de alguém, vai lembrar de um nome. Agostinho de Hipona, o teólogo africano, afirmou: tão verdadeira e tão vital é a amizade, que nada mais santo e vantajoso se pode desejar no mundo. Nada mais santo e nada mais vantajoso se pode desejar no mundo do que uma amizade. Por último, eu poderia fazer várias citações a respeito da amizade. Eu quero citar as palavras de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. A amizade é uma das mais doces alegrias da vida. Muitos poderiam ter sucumbido sob a amargura de suas provações se não tivessem encontrado um amigo. Muitos poderiam ter sucumbido sobre a amargura do sofrimento, da dor, se não tivesse um companheiro ao lado. Encontrar amigos é encontrar parceiros, pessoas dispostas a levar o fardo conosco por todo o tempo. Pessoas que têm um desejo de ajudar, têm um desejo de suprir, têm um desejo de beneficiar. Um amigo sempre deseja e quer o bem. Um amigo é aquele que cuida, é aquele que chora junto, e é aquele que em muitos momentos vai trazer um conselho. Nem sempre acertará nos conselhos, mas tem o desejo de trazer e fazer o bem com os seus conselhos. Quando as pessoas nos cercam, as pessoas que estão ao nosso redor são sábias, elas nos ajudam muito, nos ajudam a manter o equilíbrio, nos ajudam a manter a nossa família de pé, nos ajudam e nos alertam quando estamos sendo extremistas, desequilibrados, legalistas. Os amigos nos ajudam, olham dentro dos nossos olhos e têm a coragem de dizer: você está errado, você está errada. O verdadeiro amigo nunca se isenta de dizer: você está errado. E se aquele que está ouvindo ficar com raiva, em nome da maturidade e do crescimento, do desenvolvimento desta pessoa, nós falamos sempre a verdade em amor. Um amigo é um presente de Deus, é inestimável. Este amigo pode ser seu pai, este amigo pode ser sua mãe, este amigo pode ser seus filhos, sua esposa, seu marido, pode ser um colega de infância que o conhecimento cresceu e amadureceu e a amizade se solidificou. Pode ser irmãos em Cristo, na família que fomos unidos. O problema da amizade, o problema das pessoas que se aproximam de nós, é que quando elas se aproximam com uma intenção errada, ou quando elas não têm a maturidade e a sabedoria devida, estas pessoas têm boas intenções, mas elas acabam nos prejudicando por falta de sabedoria. Os seus conselhos acabam muitas das vezes nos levando para longe de Deus, nos afastando dos caminhos do Senhor. Tudo isto, em muitos momentos, com a melhor das intenções, com o desejo de nos ajudar.
Pessoas que querem ajudar, mas que em alguns momentos só pioram a nossa situação. É aquele tipo do amigo que quando nos vê triste, nos chama para tomar uma. Ele te vê triste e te chama para afogar as mágoas num litro de cachaça ou cerveja, querendo o teu bem, querendo te alegrar. É aquele que quando te vê cabisbaixo, te chama para curtir uma outra mulher fora do casamento. Ele quer o teu bem, ele quer te ajudar, mas olha como ele está fazendo. É aquele que chega perto de nós e muitas vezes traz o seguinte conselho: deixa tua esposa, deixa teu marido, acaba esse casamento. Existem outras, muitas mulheres que podem te fazer feliz. Ele ou ela não te merece. O que nós notamos nesses conselhos? No conselho sexual, no conselho da bebida, no conselho contra o matrimônio, o que nós encontramos de comum nesses conselhos? Provavelmente as boas intenções do conselheiro. Essas pessoas querem nos ver bem, elas não suportam as nossas lágrimas, a nossa dor, e elas querem nos ajudar de alguma maneira. O problema é que a solução que oferecem pode piorar muito toda a questão. Quem está aconselhando normalmente não nota que o seu conselho é tolo, não nota que o seu conselho não é um bom conselho. Os conselhos são problemáticos e sem sabedoria sempre para o outro, e não para aquele que está aconselhando. Senão ele não daria, já que ele quer o seu bem. Jó é um livro sobre muitas temáticas. É um livro maravilhoso para tratar sobre a questão do problema do mal e principalmente o seu foco central, que é o caminhar da sabedoria. Mas Jó também vai nos mostrar algumas verdades importantes sobre amizade e sobre conselheiros. É interessante que do capítulo 3 ao capítulo 42, você vai notar vários diálogos acontecendo, vários conselhos sendo dados. É um livro que de fato é marcado por esta conversa entre amigos. Já vimos, por exemplo, que no capítulo 2, a própria mulher de Jó aparece como a primeira conselheira. Não é a primeira conselheira do livro. O primeiro conselheiro do livro que aparece é Satanás, tentando aconselhar a Deus a como lidar com Jó. E agora nós temos a esposa de Jó aparecendo. E a esposa de Jó não ajudou muito. As palavras dela desmotivaram Jó a manter a sua integridade, algo que ele zelava, algo que ele lutava. Era o grande desafio de Satanás fazer com que Jó abandonasse a integridade, que ele blasfemasse de Deus. E ela, por um momento, não aparenta ter sido sábia em suas palavras. Acredito que esta mulher amava Jó. Amava seu marido. Era um casamento longo, como nós já notamos. 10 filhos adultos. As intenções dessa mulher provavelmente eram intenções boas, intenções de aliviar o fardo, a carga, o sofrimento de seu marido. Mas nós precisamos entender e aprender que nem sempre as intenções são capazes de garantir um bom conselho. Boas intenções não significa bons conselhos. Não é porque a pessoa gosta de você que ela sempre vai acertar em seus conselhos. Ela estava sendo sincera? Sim. Sinceridade também não garante bons conselhos. Ela estava penalizada, condoída com a dor e a situação do seu marido? Sim. Se condoer com a dor não garante bons conselhos.
ela estava equivocada e errada ao aconselhar o seu marido. No livro de Jó, nós notaremos basicamente 4 personagens surgindo, além daqueles que nós já temos estudado e notado. 3 personagens se destacam numa conversa profunda, bem filosófica, com Jó. Jó está em um diálogo com alguns amigos. 3, de maneira mais específica. Após o diálogo com esses 3 amigos, um outro vai aparecer, um novo conselheiro, e eu vou tratar dele um pouco mais à frente. No momento eu quero retratar e eu quero falar um pouquinho, eu quero introduzir a discussão sobre esses 3 primeiros homens que aparecem na vida de Jó. São 3 homens, várias conversas, de onde eles aparecem, como assim, o que acontece. Então deixe-me apontar alguns detalhes para os amados irmãos, do final do capítulo 2. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas na minha exposição eu saltei uma parte do capítulo 2 e já expus o capítulo 3. E agora nós vamos voltar ao capítulo 2, porque o capítulo 2 é uma espécie de prelúdio ao capítulo 4. É uma introdução do capítulo 4. Então, abra sua Bíblia comigo, no livro de Jó, capítulo 2, a partir do versículo 11. Jó, capítulo 2, versículo 11 a 13. Eu quero construir para os amados irmãos uma perspectiva desses amigos de Jó. Porque talvez, ao decorrer dos anos, ao longo do tempo que nós lemos o livro de Jó e nos deparamos com esses amigos, sempre tivemos uma imagem muito negativa deles. E essa imagem negativa é construída por eles mesmos, seus conselhos, e eles vão errar e falhar muito durante o livro de Jó. Mas existem algumas peculiaridades, alguns aspectos na vida desses homens que precisa ser destacado. E eu quero destacar isso com os irmãos. Jó, capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando, eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vamos orar. Deus amado, pedimos que as lições baseadas nesse texto sejam todas direcionadas pelo Teu Espírito Santo, que haja crescimento, maturidade na Tua igreja, que possamos esta noite ser grandemente desafiados com os nossos conselhos, com a nossa postura, com o nosso amor, que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações, que o Senhor cresça, que o pregador diminua, para a Tua honra e glória. Amém. O versículo 11, meus irmãos, ele relata que eles eram amigos de Jó. É importante lembrar que o capítulo 1 e o capítulo 2 é o que nós temos chamado de drama. Nós temos aqui, de fato, a história sendo contada. A partir do capítulo 3, nós temos agora uma história sendo contada a partir de uma poesia. Então tem um aspecto novo sendo incluído. De fato, esses 3 homens que nós vamos encontrar num diálogo profundo com Jó, esses 3 homens eram amigos de Jó. Nós temos a tendência de olhar no decorrer do restante do livro e dizer: quem tem amigos desse naipe, quem tem amigos dessa categoria, não precisa de inimigo.
Algo que nós dizemos muitas vezes, né? Quem tem um amigo assim não precisa de um inimigo. Mas o fato é que eles eram considerados amigos. Nós não sabemos exatamente a quem Jó está se referindo quando ele fala sobre alguns amigos no decorrer do seu discurso, mas provavelmente é um apontamento para estes amigos que estavam com ele, até porque faz muito sentido as advertências que esses amigos estão levantando contra ele e também a postura deles. Olha o que Jó vai falar de seus amigos, capítulo 19, verso 19. Jó, capítulo 19, verso 19. Ele está falando aí sobre os amigos estarem se levantando com ele de uma maneira forte, de uma maneira perseverante. E no versículo 19 ele levanta uma queixa. Que queixa é esta? Ele diz: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Jó fala de amigos íntimos, notou isso? Então ele tem profundidade, intimidade com algumas pessoas. E ele fala de alguns amigos que ele amava. E estes se levantaram, estão contra ele. Jó tinha não apenas a riqueza dos seus bens, Jó tinha uma riqueza de amizades. Isto é muito importante. Além de toda a bênção espiritual que gira em torno da família de Jó, filhos, e lembra que quantidade de filhos no Antigo Testamento é bênção de Deus, e toda a riqueza que ele tinha, Jó também era um homem muito abençoado, porque ele tinha muitos amigos, amigos que amava, amigos íntimos, e dentre esses amigos estão três, que são citados pelo nome: Elifaz, Bildade e Zofar. São pessoas que são citadas pelo nome no livro de Jó, declarando que nós precisamos tratar delas com um pouco mais de atenção. Um destaque quando se menciona esses três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, é que no capítulo 2 nós temos também a menção da cidade deles. Eu não sei se os amados irmãos notaram. Há uma grande dificuldade para sabermos o local, a localização geográfica exata que está sendo mencionada e citada no livro de Jó. O livro de Jó provavelmente é o livro mais antigo que nós temos na Bíblia. Então, até mesmo a terra de Uz, que é citada, onde Jó habitava, ela não é tão clara de ser especificada e de ser localizada. Então, todas essas regiões geográficas, elas não são tão simples assim por conta desse abismo cronológico temporal que nós temos para detectar. Há uma dificuldade, mas dá para termos pelo menos uma sugestão aqui e um entendimento do porquê essas cidades estão sendo citadas. O primeiro amigo, ele é citado como um temanita, alguém da cidade de Temã. E muitos entendem que o significado aqui é aquele que vem do ocidente, é aquele que vem do sul. Então, a ideia básica da palavra Temã é mão direita. Então, a ideia seria aquele que vem da mão direita, aquele que vem do ocidente, aquele que vem de uma região longe a partir do sul. A primeira vez na Bíblia que nós ouvimos falar e vemos a menção do nome de Elifaz, não é no livro de Jó, é no livro de Gênesis. Mas provavelmente o Elifaz que está sendo citado no livro de Gênesis não seria este Elifaz do livro de Jó, mas alguém proveniente da família deste Elifaz. Em Gênesis 36:11 é dito que Esaú tinha um filho e o nome deste filho era Elifaz. E o que é curioso é que Elifaz também tinha um filho. Sabe como era o nome desse filho? Temã.
De onde vem o Elifaz de Jó? De Temã. Ele era temanita. Então, provavelmente, nós temos aqui uma indicação daquele que vem já da família de Esaú, que vem aí de Elifaz, da terra do filho de Esaú. Era muito comum no Antigo Testamento as terras terem nome de personagens. Então, nome de pessoas importantes. E aqui nós temos Temã, e ele vem desta terra. O que nós podemos enxergar em tudo isso? Que, pelo menos, Elifaz vem de uma terra longínqua, vem do sul, provavelmente aqui da genealogia de Esaú. Bildade, o outro amigo que é mencionado e citado, ele é descrito como um suíta. E nós ficamos buscando e tentando entender de onde vem toda essa ideia. O que os comentaristas têm chegado à conclusão é que provavelmente é um descendente de Abraão e seria um descendente de Abraão com Quetura, não com Sara. Ele teve um descendente, um filho, e chamado Suá. E daí, provavelmente, seria, então, a região de Bildade. Não sabemos ao certo, meus irmãos. Tudo isso é conjectura, não tem como você ter uma base concreta sobre isso, mas pelo menos nos dá um apontamento. E onde é que ficaria, então, este local? O local onde os suítas moravam. Então, ficava numa região extrema do sul, depois de Temã. Então, uma região ainda mais distante. E nós temos ainda um outro personagem sendo citado, Zofá, de uma região desconhecida. Seria de Naamã. Ele é um naamatita. Nós não conseguimos identificar exatamente essa região. Há uma grande disputa para saber exatamente onde era, mas não há nem vestígios arqueológicos de onde de fato seria esta região. A única coisa que se entende é que seria uma região distante, não tão conhecida. Então, por que eu estou mencionando esses dados tão técnicos para os irmãos? Por que eu estou falando desses 3 homens, das suas regiões? Qual a importância disso para nós? Então, eu quero mencionar pelo menos 2 razões para que esses dados possam ser importantes. Normalmente, quando nós lemos a Bíblia durante um ano, nós nem paramos para analisar esses dados, simplesmente nós passamos na nossa leitura rápida. Primeiramente, eu quero que você note que estes amigos de Jó são pessoas reais. Então, por que isso é tão importante? São pessoas na história que, inclusive, são citadas as cidades que elas moravam. Por que isso é tão importante? Porque, cada vez mais, tenta-se montar uma maneira diferenciada de se ler a Bíblia. Então, virou moda nos nossos dias ler a Bíblia a partir de vários acadêmicos e eruditos. Então, nós temos, por exemplo, uma leitura sociológica. Quando eu expliquei para os amados irmãos a parábola do filho pródigo, eu mostrei para os irmãos várias maneiras que são dadas para nós de uma interpretação das Escrituras. Uma maneira sociológica, uma maneira psicológica, e da mesma maneira acontece com o livro de Jó. Então, começa a se trabalhar o livro de Jó a partir do capítulo 3 até o final do livro, com uma abordagem psicológica. O que significa isso? Significa que Freud influenciou os crentes a tal ponto que nós hoje lemos a Bíblia a partir dos olhos e das lentes de Freud. Então, quem seria esses amigos, Elifaz, Bildade e Zofá? Olha que coisa simples. Ide, ego e superego. Então, nós temos aqui uma luta interna de Jó. Então, não é que essas pessoas seriam reais, históricas. Jó está numa luta tremenda com a sua própria consciência.
E aqui ele simplesmente dá nomes porque é uma literatura, mas na realidade é simplesmente ele se debatendo, são vozes na sua mente e no seu coração, vozes de acusação, vozes de defesa, é uma luta psicológica de Freud. Olha as propostas criativas que surgem cada vez mais na academia para se ler as escrituras. Quando nós começamos no capítulo 2, entendendo que nós temos ali um drama, uma prosa, e que o texto ali tem a pretensão de trazer dados reais e históricos. A importância disso é que esses 3 amigos são citados no capítulo 2, e inclusive a cidade. Então o que nós temos? Nós temos personagens reais e históricos no livro de Jó. Quando nós adentramos a poesia a partir do capítulo 3, nós temos que ler a poesia a partir do capítulo 1 e 2. É isso que eu tenho insistido e ensinado à igreja. Eu não posso simplesmente partir para o texto poético sem entender a base do texto ali histórico que nós temos no capítulo 1 e 2. Então, mesmo frustrando Freud, não tem nada a ver com isso. São personagens reais, históricos, inclusive a cidade de nascimento se encontra aqui. Uma segunda questão importante ao mencionar aqui esses personagens com nome e cidades, a importância de tudo isso é que o autor deseja que você note que esses amigos eram de regiões diferentes e distantes. Eles ficaram sabendo daquilo que aconteceu com Jó. Notícia ruim se espalha rápido, né? Não tinha ainda a Rede Globo, nem os canais aí de notícia, mas notícia ruim se espalha, né? A boa é que precisa de muito esforço, a ruim não precisa muito não. E aí eles ficaram sabendo, eles souberam que Jó estava num estado de calamidade e tinha acontecido um grande mal. E aí eles decidiram fazer uma viagem para então se encontrar com este amigo, para visitar este amigo. Qual o propósito dessa visita? O verso 11 vai nos dizer o seguinte: combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Qual era o propósito então deste encontro com Jó? Era condoer-se dele, sentir a mesma dor dele, participar da dor de Jó e trazer um consolo, trazer um alento, ajudar o amigo. O que nós devemos notar nesta postura destes homens? O que tem de positivo nessa postura? Eles se importaram com Jó. Então nós notamos que de fato eles tiveram a consideração com Jó. Eles não mediram esforços para ir ao encontro de Jó e de seu amigo. Eles viajaram de regiões distantes, diferentes. Por quê? Porque eles queriam participar da dor de Jó. Em outras palavras, eles amavam Jó. Jó vai dizer para nós no capítulo 19 que ele amava seus amigos. E esta é uma demonstração de amor por Jó. Eles não fingiram que nada tinha acontecido. Escutaram uma notícia trágica na vida de Jó e pensaram: o que nós temos a ver com isso? Nós não somos familiares de Jó. Então, o porquê sair da minha terra, o porquê deixar aqui, pelo menos por um tempo, o meu conforto, para ir ao auxílio, ao encontro de Jó. Quem estiver perto, que faça alguma coisa. Os familiares de Jó que tomem a decisão, que tenham uma postura de solidariedade com ele. Mas não é isso que nós vemos. Nós notamos que eles não fingiram que nada tinha acontecido diante da notícia. A notícia mexeu com eles, a ponto deles tomarem uma decisão de ir ao encontro. Eles decidiram se fazer presente naquele momento difícil do amigo. Isto é amizade.
Amizade é se fazer presente no momento de dificuldade do nosso amigo. E não estar apenas nas horas boas, nas horas prósperas, nas horas saudáveis. Mas o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão, e por que não dizer assim, está com o outro em todos os momentos, sem medir esforços, se sacrificando. Eles foram para condoer-se com Jó. É uma expressão muito forte. Eles foram porque eles queriam participar da dor de Jó. Eles queriam ajudar Jó de alguma maneira. Se eles iriam conseguir consolar Jó com suas palavras ou não, aí é outra história. Mas a intenção era esta. Era de consolar, era de ajudar, era de sair da sua terra e ir ao encontro de um amigo. A atitude de se importar com Jó é elogiável, independente das palavras que nós vamos encontrar no livro. Nós, como igreja, como crentes, precisamos amadurecer um pouco nesta área, na área da consideração, na área da amizade de uns para com os outros. Nós não podemos, escute o que eu vou te dizer com muita atenção, nós não podemos nos encontrar domingo após domingo, domingo após domingo, de manhã, de tarde, de noite, quarta-feira, quinta-feira, sábado, sexta, e na hora que o irmão mais precisar, eu fingir que nada está acontecendo. Eu não posso. Fingir que eu não ouvi nada. Fingir que não está acontecendo nada. Nós precisamos nos condoer com os nossos amigos. Se de fato são amigos, o nosso coração também vai participar da dor e do sofrimento. E nós não vamos medir esforços para isso. Nós precisamos, meus amados irmãos, amadurecer em intimidade, amadurecer em preocupação uns com os outros, cuidado. Nós precisamos amadurecer, e todos nós, com valorização, com amor provado, evidenciado, mostrado. Nós não podemos ser apáticos à dor dos nossos irmãos, ser apáticos diante da dor dos nossos amigos. Precisamos estar dispostos. Você precisa estar disposto a sair da sua casa e fazer um sacrifício para chorar com os que choram. Precisamos fazer isso. E você não deve apenas esperar isso do pastor. Esta é uma responsabilidade de todos nós, de todo crente, de todo aquele que é amigo, de todo aquele que ama, de todo aquele que cuida. Todos nós juntos, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, se preocupando uns com os outros. Isto é igreja. Não faz sentido a gente estar reunido essa noite e acontece algo com alguém que está aqui neste templo e você ficar sabendo e você pensar, não, eu tenho os meus problemas na segunda-feira. Eu tenho as minhas dificuldades. Isto é sinal de desvalorização com o ser humano, com o amigo, com a pessoa próxima. Não podemos ser apáticos à dor de ninguém, quanto mais de um amigo, quanto mais de um irmão. Precisamos, meus amados irmãos, ter uma atitude de sacrifício com os que choram. E precisamos amadurecer nessa área. Se você notar, foi exatamente isso que os amigos de Jó fizeram. Eles choraram com aquele que estava chorando. Nota o versículo 12. Nota que descrição belíssima nós temos aqui. Versículo 12 do capítulo 2. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Nós estamos diante de homens capazes de sentir a dor de Jó. A dor de Jó foi compartilhada. E quando nós podemos compartilhar a nossa dor, isso nos ajuda, isso nos alivia. A dor de Jó, por um momento, foi compartilhada. O amigo estava irreconhecível, e nós sabemos por quê. Tumores dos pés à cabeça.
O homem foi tomado por feridas purulentas. Jó estava sofrendo demais. E os amigos também. Isto é maravilhoso, é fascinante. Jó está sofrendo. E os 3 amigos estão com ele, no mesmo sofrimento. O que eles dizem? Não é assim mesmo. A dor vem sobre todos, é assim, é normal. No momento em que eles se deparam com a dor, com o sofrimento de Jó, com aquele primeiro momento, a primeira atitude daqueles homens é chorar. É se compadecer das pessoas. A nossa sociedade nos ensina a sermos completamente insensíveis à dor. Nós ligamos o noticiário pela manhã e nós já ouvimos morte atrás de morte, morte atrás de morte. E no dia que alguém ao nosso lado morre, o que nós pensamos? Foi apenas mais uma. Nós acabamos insensibilizados pela mídia. Porque o sofrimento, quando ele acaba sendo utilizado meramente para conseguir, para angariar clientes, para angariar telespectadores, em nome da notícia, isso insensibiliza o coração das pessoas. Nós já não temos mais nenhuma dor no coração quando ouvimos que alguém está desempregado. Não é verdade? Porque aí nós vamos para as estatísticas e nós dizemos, mas quantos desempregados tem no Brasil? Foi só mais um. Não foi só mais um, foi seu amigo, foi seu irmão. Não foi só mais um. Você não pode entender assim, você não pode encarar dessa maneira. Alguém está sofrendo, houve uma separação, foi só mais uma separação. Todo dia, pastor, a cada minuto, uma pessoa se separa. Por que eu vou me condoer? Cuidado! Cuidado com esse coração petrificado, insensível. Nós precisamos aprender a nos condoer. Nós precisamos aprender a ter misericórdia das pessoas. Sabe por quê? Porque em algum momento será você aquele que vai precisar de misericórdia, de amor, de cuidado. Será você. E certamente você desejará alguém que chore com você, que sinta as tuas dores, que se importe contigo. Não faz sentido você ser membro dessa igreja e não se importar com ninguém. Vou repetir. Não faz sentido você ser membro dessa igreja e não se importar com ninguém. É a minha vida, é a minha casa, é a minha família, é o meu trabalho e todos os outros que se lixem. Isso não é um coração de um amigo, isso não é um coração de um crente, isso não é um coração de um irmão. Você precisa chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram, amém, Deus seja louvado. Fazemos isso muito bem. Mas chorar com os que choram, meus amados irmãos, exige um coração sensibilizado. Exige um coração que ama, que cuida. Eles choraram. Nós vamos ver uma descrição terrível em suas palavras, mas uma coisa você não pode negar: eles se sacrificaram, saíram de suas casas e choraram. Não só isso, a dor é evidenciada a partir das atitudes dele, ou deles, melhor dizendo. Eu mostrei para os amados irmãos que Jó tem atitudes de lamento e palavras de lamento. Uma das atitudes de lamento de Jó é que ele rasgou sua roupa, lembra disso? Já mostrei isso para os amados irmãos, raspou sua cabeça. A descrição que nós vamos encontrar nesses homens é uma descrição também de luto, de dor, de grande tristeza. O que esses homens vão fazer? Eles vão também rasgar as suas vestes, assim como Jó. E aqui tem uma identidade na dor. Foi exatamente o que Jó fez. Eles estão também, sem combinar com Jó, sentindo a mesma dor, expressando o mesmo sentimento. E o texto nos diz que eles lançam pó ao ar para a cabeça. Isto era muito comum dentro daquela cultura. A tristeza, o desespero, a angústia dos judeus
normalmente era expressada através de uma postura muito visual. Então, nós normalmente sofremos em silêncio, né? Sofremos calados. Um judeu completamente tomado por angústia, por luto e por sofrimento, sabe o que ele fazia? Ele ia para o meio da rua, pegava a poeira da rua, terra e jogava para o alto. Ficava jogando terra para o alto. Então, quando você passava em um lugar que você via alguém com a poeira levantada lá e alguém no meio, era um sinal de grande tristeza e grande dor. É isso que está acontecendo aqui. Eles estavam tristes, estavam jogando areia para a cabeça por conta da vida de Jó. Não eram eles, aqueles 3 homens, não foram eles os atingidos. Nota que os tumores malignos não eram neles. Não foram eles que perderam os 10 filhos. Não foram eles que perderam os bens. Mas está doendo também, como doeu em Jó. Meu irmão, a minha dor tem que ser a sua dor, meu irmão. Aprenda isso. A dor do seu pastor tem que ser a sua dor. As minhas lutas têm que ser a sua luta. As suas lutas têm que ser a minha. E as lutas dos irmãos, nós juntos temos que sentir a mesma dor uns dos outros. Nós precisamos expressar isso, evidenciar, mostrar. Precisamos de maturidade como igreja para crescer em importância, em relevância, em cuidado mútuo. Eles de fato sentiram o golpe de Jó atingiu o coração deles também. Porque, meus amados irmãos, quando o nosso amigo é atingido, nós também somos atingidos. A ideia basicamente é a seguinte: se nós estamos no mesmo barco e o barco o barco furou e está afundando, eu estou afundando junto. Estou junto com você afundando. Quantos de nós nos importamos com a dor dos nossos semelhantes? Quantos de nós nos importamos com a dor dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo? Quantos de nós nos importamos com a cabeça baixa das pessoas ao entrar na igreja, entristecidas, enlutadas? Quantos de nós percebemos que as pessoas entram tristes na igreja e às vezes saem tristes? Precisamos, meus amados irmãos, ser mais sensíveis aos corações. Quanto de nós lamentamos e sentimos profundamente um profundo pesar de dor por causa do nosso irmão, por aquilo que ele está passando. E nunca ter aquele sentimento, está passando porque merece, é porque é ruim, é pouco, devia sofrer a mais. Esse coração não entendeu nada. Porque se Deus pensasse assim de nós, já pensou se Deus dissesse isso para nós? Sabe, o inferno é pouco, você merece é mais. Ele ainda estaria certo. Mas não é assim que Deus age conosco. É com compaixão, é com misericórdia, é com graça, é com amor. Qual foi a última vez que você chorou com os que choram? Que você se emocionou? Qual foi a última vez? Não porque você perdeu o emprego, não porque você perdeu um familiar querido, não porque você está passando por uma luta na sua saúde, mas porque um irmão está com a luta na saúde. Qual foi a última vez que você chorou com esse irmão? Chorou com essa irmã? Precisamos ser mais chorões. Precisamos ser mais chorões. O choro, as lágrimas, evidenciam o nosso amor e o nosso cuidado com as pessoas. Quando foi que teu coração ficou rasgado por dentro? Por causa de um sofrimento alheio? Meus irmãos, nós não podemos perder esta capacidade de nos entristecer com aquilo que está ao nosso redor. Se isto acontecer, certamente nós vamos fracassar como família de Deus, como família espiritual, como povo de Deus. A nossa marca como povo de Deus é que, apesar de todo o pecado, de toda a desgraça que está ao nosso redor, nós ainda sentimos compaixão pelos outros.
Nem sempre nós entendemos exatamente o que o outro está passando, porque a dor também tem um quê de individualidade. Cada um passa por situações completamente diferentes e absorve de maneira diferente. Mas entendemos o que era a dor, o que é a dor, e precisamos estar dispostos a ajudar. Temos que se levantar. Você precisa se sentir responsável de se levantar da sua casa, seja a hora que for, para atender um irmão dessa igreja. Se você é membro dessa igreja, você tem que atender um irmão dessa igreja, a hora que for, não importa. Foi de madrugada, padeceu, morreu, tem que ir. E como é que vai ser meu trabalho amanhã? Você vai cheio de olheiras, é assim mesmo. É um irmão, é alguém querido, comprado pelo sangue de Jesus, que se senta contigo todo domingo no banco. Não podemos ser apáticos a isso, não podemos. Temos que nos importar, temos que nos cobrar isso. Temos que nos cobrar. Tem um irmão padecendo no hospital, todos nós temos que fazer tudo o que for possível para poder ajudar, se condoer, consolar. Nem sempre você vai poder. De fato, em alguns momentos nós não podemos. Mas o querer deve estar no nosso coração. O desejar, o ligar, o mandar uma mensagem, isso deve estar conosco. Precisa estar conosco. Se não tem estado até agora, temos que amadurecer como crentes no Senhor Jesus. Temos que amadurecer com isso. Temos que se levantar. Temos que sair por um momento da zona de conforto, das nossas próprias preocupações e ajudar os outros. É aí onde nós vemos a nossa vida ganhar sentido. A nossa vida ganha sentido quando nós ajudamos os outros a enxergarem o seu sentido. Quando nós vivemos só para nós mesmos, nós acabamos muitas das vezes entristecidos, cegos, desanimados. Mas quando nós começamos a ajudar as outras pessoas, ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, a nossa vida começa a fazer mais sentido. Não podemos viver só de intenções. Nem só de intenções vive o homem. As palavras e o conteúdo que sai de nossos lábios também são importantes. As nossas atitudes também são importantes. Mas se nós não tivermos nem a intenção de ajudar, a situação está terrível. Está terrível. Então tudo começa com esta intenção. Minha oração a Deus é que essa noite você saia com a intenção de ajudar os irmãos dessa igreja. Que você saia compromissado, comprometido. Não escute mais uma mensagem, não escute mais uma pregação. Saia daqui com uma decisão diante de Deus, de se importar com as pessoas. Mas se nós nem oramos uns pelos outros, quanto mais ajudar de maneira mais efetiva. Tudo começa com atitude simples. Tudo começa em você se levantar durante a semana e orar pelos irmãos da nossa igreja. Orar um por um, cada nome. Preparando o nosso coração, cuidando das pessoas em oração, colocando elas diante do Senhor. Atitudes simples e que vão nos mover quando a questão for mais complicada. Tome essa decisão. Tome a decisão de ajudar, de se importar com as pessoas, de saber como é que elas estão. Essa atitude dos amigos de Jó é uma atitude belíssima. Uma atitude de se importar. Podemos falhar, podemos errar, mas temos que nutrir esse sentimento em nós, de cuidar uns pelos outros. Essa intenção de ajudar. Nota o versículo 13, no capítulo 2 ainda. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Esse verso é riquíssimo de conteúdo. O versículo começa mostrando que eles se identificaram de uma maneira profunda com Jó. O texto nos diz que eles sentaram no sofá, certo? Sentaram-se com ele na terra, no chão. Jó, como muitos comentaristas entendem, eu já tenho comentado aqui,
estava numa espécie de lixão. A expressão sentado em cinzas, que nós já vimos, aponta para esta ideia, para o local na cidade onde os restos eram queimados. E o que vemos aqui nos amigos de Jó? Nós notamos que esses amigos de Jó se aproximam dele, se sentam com ele, se solidarizam com ele. Não tinha cadeira, poltrona, nem conforto. Sabe por quê? Porque o máximo que a amizade pode exigir do outro é o próprio outro. O que a amizade exige é o outro, somente o outro. É o cuidado, é a atenção com o outro, somente. Não importa tanto onde nós vamos sentar quando nós amamos as pessoas. O importante é estar com aquele que é nosso amigo, com aquele que nós amamos. Isso é que é importante. Nós não ficamos escolhendo lugar. Nós simplesmente nos solidarizamos e nos identificamos. Só isso. Algo que nós podemos fazer de extrema riqueza e beleza é se identificar com as pessoas, é sentar no pó com as pessoas, quando elas estiverem no pó. Estes 3 amigos não abandonaram a Jó. É verdade que eles vão errar muito nos seus discursos, eles vão falar coisas terríveis, até relacionadas e direcionadas a Jó. Eles não têm ouvidos para ouvir aquilo que Jó tem para dizer, só Deus. Por isso eles vão responder Jó com uma fúria e com acusações bem levianas. Eles não eram sábios, mas eles eram leais. Estavam dispostos a estar com ele e se sacrificar. Eles permaneceram com Jó, mesmo quando Jó estava no lixo. Nos dias de hoje, onde os relacionamentos são pautados no interesse, onde quem tem mais amigos, quem acumula bens, acumula valor, onde as pessoas nos medem por aquilo que nós temos, e acabamos, muitas das vezes, trazendo para nós, angariando um monte de pessoas interessadas não em nós, mas interessadas apenas naquilo que nós temos. Nós temos aqui os amigos de Jó com uma outra postura. Hoje em dia, só faz sentido falar de relacionamentos quando temos algo para oferecer para o outro. Esses homens estão com Jó, e Jó não tem mais nada a oferecer. Devemos sempre sondar os nossos corações, devemos sempre refletir sobre as nossas amizades, sobre os nossos relacionamentos. Será que os meus relacionamentos, os seus relacionamentos, não são apenas por interesse? Esta é uma verdade que nós nem gostamos de refletir, nem queremos, mas que precisamos para refinar a nossa própria alma. Será que as nossas amizades não são meramente interesseiras em muitos momentos? Será que eu estarei contigo? Será que você pode contar comigo quando você estiver na míngua, na pobreza, no lixão, cobrando cuidados, precisando, carecendo de cuidados? Será que você vai poder contar comigo? Será que você ficará desamparado quando não puder mais retribuir com nada? Não podemos ter relacionamentos meramente baseados em bens. Esta era a acusação que Satanás levantou em relação a Jó, lembra? O relacionamento de Jó para com Deus. Não, o relacionamento dele é por interesse, tira tudo que ele tem e vai ver como ele vai blasfemar na tua face. E agora nós temos amigos aqui, dentro desse contexto, que também permanece com Jó.
Um último destaque, um destaque positivo, que eu desejo trazer em relação aos amigos de Jó, é acerca do silêncio. Do silêncio por 7 dias. Eles viram a situação, o estado de Jó. Jó estava irreconhecível. E eles não disseram nada. E o texto nos diz que eles não disseram nada, porque a dor de Jó era muito grande. Que estava doendo muito. Jó estava sofrendo demais. E eles se calaram. Aqui tem um ótimo tópico para nós. Todas as vezes que estiver doendo demais na vida de uma pessoa, não fale muito, se cale. Se está doendo demais, não é a hora de falar. Não é a hora de trazer mais conteúdo, porque está doendo. E eu não tenho condições de absorver naquele momento, na situação. Eles tomaram uma excelente postura. Se calaram por 7 dias, por causa da dor terrível de Jó. Os amigos de Jó foram sensíveis à sua dor, participaram da sua dor. Eles ficaram sem falar por muito tempo. Se você acha 7 dias, pouco tempo, ao lado de Jó naquela situação, lembre-se que às vezes nós não conseguimos ficar calados nem por 7 minutos. Nós somos completamente precipitados no falar. Eu já até mostrei para os irmãos e já falei para os irmãos que acontece algo que é inversamente proporcional. Quanto menos as pessoas aguentam ouvir, mais a gente quer falar. É incrível isso. Mas aqui eles ficaram calados por 7 dias. Os amigos de Jó estavam em estado de choque. Eles conheceram um Jó completamente diferente daquele. Qual o problema dos amigos de Jó? Eles abriram a boca. Se o livro de Jó terminasse aqui, esses amigos, fantásticos, exemplo, solidariedade, compaixão, sensibilidade, sacrifício. Qual o problema dos amigos de Jó? Abriu a boca. Abriu a boca e estragou tudo. Tem gente que é assim, que engana, mas se abrir a boca, acabou-se. Se eles tivessem permanecido em silêncio por mais tempo, como teria sido bom para Jó. Nós vamos ver que é o próprio Jó que diz isso. Mas quando eles abriram a boca com a intenção de consolar, eles só pioraram as coisas. Eles tinham a intenção de ajudar, eles queriam consolar, mas eles não tinham sabedoria para fazer isso. É isso que acontece em muitos momentos conosco. Erramos muito feio com os nossos lábios. Meus irmãos, nós devemos lutar muito, muito, muito para que os nossos lábios sejam sempre canais de sabedoria e de bênção. Temos que lutar muito com isso. O livro de Tiago vai nos ensinar que o homem que domina a língua é perfeito varão. Qual o nosso problema? É que nós não controlamos a maldita dessa língua. Nós não controlamos. E aí quando nós abrimos a boca, em muitos momentos nós só estragamos, nós prejudicamos, nós causamos mais dor ainda. O que falar dos pecados grandiosos dos nossos lábios? Tolice, falta de sabedoria. Com os lábios nós levantamos contendas, fofoca, maledicência. Nós temos que tomar uma decisão de não lançar tropeço diante de ninguém com as nossas palavras. São 2 aspectos que eu quero te desafiar. O primeiro é cuidar, é se importar, é usando uma linguagem nossa, é chegar junto. Estou junto. Esse é o primeiro ponto que todos nós temos que decidir. O segundo ponto é cuidado com a boquinha. As crianças têm uma música bem interessante, né? Cuidado, boquinha, o que fala, né? Que é uma música para os adultos também. Cuidado com a boca. Precisamos nos vigiar muito nessa área.
Porque todos nós estamos sujeitos ao erro. E você vai notar quantos erros os amigos de Jó evidenciaram a partir das suas palavras. Atitudes, intenções belíssimas. Teologia terrível. Sabe como nós podemos ser uma grande bênção na vida dos outros? Não dando ouvidos, muitas das vezes, a lábios pecadores. Não sendo lábios pecadores e não dando ouvidos a lábios pecadores. Lábios, meus irmãos, muitas das vezes injustos, que levantam calúnias, lábios rancorosos, amargurados, lábios que só despejam veneno e acabam contaminando as outras pessoas, como o livro de Tiago afirma, veneno de víbora nos lábios. Nós precisamos sempre atentar, será que o veneno não está saindo da minha boca? Devemos ajudar uns aos outros nesta área. O que eu acho mais bonito na igreja é que nós aperfeiçoamos uns aos outros. Nós vivemos um processo de aperfeiçoamento, onde eu te ajudo a crescer e amadurecer, onde os meus pecados te ajudam a ter mais paciência, onde os teus pecados me ajudam também a ter mais tolerância, a gente aprende a se amar, aprende a se cuidar, onde a gente muitas das vezes discute, depois tem que estar amando, tem que estar aqui unido, dar na mão um para o outro. É assim mesmo. Porque você não vai ter como ficar separado no céu a vida toda. Você chega no céu e diz, Senhor, eu não fico lá dessa pessoa não. Nunca fiquei na terra, por que eu vou ficar no céu? Me bote lá atrás na fila, mas aqui eu não fico. E faz sentido isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Precisamos aprender a lidar com as pessoas, a amar as pessoas e a aperfeiçoar uns aos outros. E nesta área dos lábios, nós podemos fazer muito uns pelos outros. As pessoas que estão pecando com seus lábios não devem se sentir confortáveis ao teu lado. As pessoas não devem falar mal dos outros e se sentir completamente à vontade com você. Não pode. Vem falar mal dos outros. Para mim, vai levar. Vai ser confrontada. Vai ser confrontado. Vai ser fofoqueiro lá fora. Eu não vou ser o ouvido que você deseja. Eu não vou ser. É uma decisão, meus irmãos. É uma decisão. Quando não existe o ouvido fofoqueiro, não existe a boca fofoqueira. As pessoas só falam mal umas das outras porque acham lugar para falar mal. Precisamos atentar para esse tipo de comportamento e corrigir em pessoas que nós amamos. Se é alguém que eu amo, que está usando os seus lábios de maneira equivocada, eu preciso corrigir, senão eu não amo. Eu estou sendo hipócrita. Se essa pessoa está fofocando para mim, eu não estou corrigindo, eu estou sendo hipócrita. Eu estou deixando a pessoa andar e dar passos errados, estragar, bater a cabeça na parede, e eu não estou fazendo nada. E isso não é ser amigo, isso não é amor. É para isso que serve a igreja, para junto nos aperfeiçoar. Pastor, estamos há 20 anos e nunca morreu fofoca aqui. Pois morre agora. Está mais que na hora. É mais 20 anos de comemoração com fofoca que quer? Não, acabou. E acaba como? Numa decisão minha e sua, de não aceitar mais isso. De não aceitar que as pessoas venham falar para a gente assim, mulher, eu vou te dizer, mas tu sabe como é, né? Eu não estou falando mal de ninguém. Pô, não diga não. Porque normalmente quando vem essa história, eu vou te dizer, mas tu sabe como é, não estou falando mal, é porque vai falar mal. O que vem em seguida é o mal, é o veneno. Só preparou o caminho, né? Arou a terra para botar a semente. Aí disse, o que eu vou dizer agora, aí pum. Tu não disse que não ia ser fofoqueiro, seu fofoqueiro? Ou a gente trata com radicalidade, ou nunca o mal vai sair do nosso meio, do nosso coração, dos nossos relacionamentos. Precisamos pensar bastante
antes de ferir as pessoas, antes de machucar com os nossos lábios. As palavras não voltam atrás, as palavras não voltam. Provavelmente você tem palavras guardadas no seu coração de anos, e você nunca esqueceu. Não é que você não perdoou, você perdoou, mas o perdão não traz amnésia, você lembra de pessoas que te feriram com os lábios e você nunca esqueceu. Por quê? Porque a palavra tem um poder grandioso. E nós precisamos aprender isso o quanto antes, principalmente na nossa comunidade cristã, principalmente entre nós, ser mais sábios no falar, ter palavras que engrandecem, que edificam. Eu não estou falando aqui em passar a mão no pecado, não é disso que eu estou falando. Pelo contrário, eu acabei de dizer que se alguém vai fofocar para você, você deve cortar. Mas o que eu estou dizendo para você é que você precisa ter cuidado, mais sabedoria no falar. Machucar as pessoas é algo muito sério e nós machucamos as pessoas por nada. Às vezes é um detalhe e eu machuco alguém, saio passando por cima de todo mundo, ferindo todos. Não pode ser assim. Não é uma manada de búfalo, não. É gente. Somos sensíveis, temos coração, temos mente, não esquecemos das coisas, somos pecadores. Temos que ter cuidado em tratar uns aos outros. Pense bastante antes de falar. Eu quero notar com os irmãos e encerrar essa mensagem com alguns textos que são muito importantes em relação à nossa língua. Eu quero que você anote esses textos, marque esses textos na sua Bíblia. Nota a força desses textos. Provérbios, capítulo 17, versículo 27. Provérbios, capítulo 17, versículo 27. É um texto que nos mostra que o sábio é aquele que retém os lábios. Aquele que não retém os lábios não pode ser considerado um sábio. Provérbios 17, 27 diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Quem retém as palavras possui o conhecimento. É interessante o contexto que nós vivemos, né? Quem tem conhecimento, dentro da Bíblia, aos moldes do livro de Provérbios, quem tem conhecimento fala pouco. Na sociedade que nós vivemos é completamente o contrário. Todo mundo quer falar e quer mostrar que sabe. É uma disputa para ver quem fala mais. Essa é a atitude do tolo. O tolo é que fala sem saber. O tolo é que acha que sabe tudo. É superficial e acha que sabe de tudo. Isso é um tolo. Quem tem conhecimento fala pouco. Mas quando fala é preciso. Sabe o que está dizendo, é cirúrgico. Quando uma pessoa fala demais, nós nem levamos em consideração. Não é verdade? Uma pessoa fala. Quando ela vem falar de novo, a gente diz, não, mas deixa eu falar. Por quê? Porque está falando demais, e quem fala demais não tem conhecimento. Não é importante. Então essa postura de falar demais não é uma boa postura. Não é a postura do sábio. Temos que deter mais dos nossos lábios. Veja o versículo 28 de Provérbios 17. Até o estulto, o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. O que fecha a boca, mesmo sendo tolo, é tido por sábio. Os amigos de Jó erraram porque abriram a boca. Estava fantástico o negócio. Rapaz, amigo aqui aos moldes da música do Milton Nascimento, né? Amigo é coisa para se guardar. Rapaz, maravilhoso. Abriu a boca, estragou. Estavam e poderiam passar por sábios. O problema é que não tinham nenhuma sabedoria. Até uma pessoa, quando é muito calada, a gente quer ouvir. Quando a gente está no meio de algumas pessoas, e que tem uma que não fala muito, normalmente a gente pergunta assim, qual é a tua opinião? Porque a gente quer ouvir aquela pessoa. Mas com uma pessoa que fala demais,
A gente pode até não fazer careta quando ela estiver falando, mas o coração já fez careta. O coração diz assim, de novo, vai calar não, vai parar não. Porque a gente não aguenta mais tanta tolice. Não aguenta mais. E quem fala demais fala tolice. Como você quer ser visto? Vista como um sábio ou como uma tola? Ah, pastor, eu quero ser visto como uma tola. Pois continue falando pelos cotovelos. Continue, você está no caminho certo. Expert, vai ganhar diploma. Não, pastor, eu quero ser sábio aos olhos de Deus. Quer? Cala a boca. Aprenda a calar a boca. Faça exercício. Bota esparadrapo. Faz alguma coisa. Mas tem que calar esse negócio. Provérbios 10, versículo 19. Provérbios 10, capítulo 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O prudente, no livro de Provérbios, é sinônimo de sábio. Ele usa prudente em alguns momentos, sábio em outros momentos. E o que ele diz é que o sábio modera os lábios. No muito falar, a transgressão. Seria equivalente ao nosso ditado popular. Quem fala demais fala besteira. É equivalente a isso aí. Porque você está falando, e às vezes você não tem mais nem assunto para falar, mas quer falar. E aí você vai acabar sendo imprudente, inconsequente. Vai falar numa hora que não devia, que é indevida. E vai acabar causando mais dano, mais mal ainda. No muito falar, há transgressão. Quanto mais a gente fala, mais há transgressão, o que a gente deve fazer? É lógico, não é? Falar menos, transgredir menos. O Novo Testamento, eu quero trabalhar basicamente duas passagens, importantes também em relação à nossa fala. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Trabalhar essas duas passagens e a gente vai encerrar. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que deve sair da nossa boca, o que deve sair dos nossos lábios? Aquilo que edifica. Vou repetir. O que deve sair dos nossos lábios? Aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que traz melhorias, que ajuda. Na próxima vez que você for falar de alguém para alguém, for falar para alguém, tentar aconselhar alguém, pense, por que você está falando isto? O que você está falando está edificando quem? Será que não é só uma mania nossa de falar, porque eu não contenho a cachoeira que há dentro de mim e eu tenho que colocar para fora? Eu tenho que desabafar com alguém? Conversa com Deus, meus irmãos. Quer falar? Ora. A melhor solução para quem fala demais é falar com Deus. Ora à vontade. Conversa, fala. Com o outro, seja prudente, seja cauteloso. Fale aquilo que edifica. Fale aquilo que edifica. Cuidado com aquilo que desmotiva, destrói. Cuidado. Em muitos momentos, nós desanimamos as pessoas com certas frases, com certas brincadeiras.
com certas palavras fora de hora. Às vezes tem alguém na igreja lutando com a questão da sua estética, uma pessoa que não se sente bem, não se sente bonita, aí chega alguém na igreja, uma mulher diz, mulher, tu tá tão feia hoje. Você destruiu tudo o que a pessoa está tentando fazer, tudo, porque você não tem sabedoria. Você precisa dizer para o outro que ela está feia. Para quê? Essa tua roupa hoje, mulher, está completamente cafona, fora de moda. Está edificando quem? Você está edificando quem? Pessoal, nós precisamos aprender a falar o que edifica. Você não sabe as lutas que as pessoas estão passando. Eu tenho lidado muitas das vezes com pessoas com problema de autoimagem terrível. Como pastor, eu tenho lidado com pessoas que têm dificuldades com a sua própria imagem. E às vezes chega na igreja e você vai mesmo na ferida. Isso é boca de Satanás. Porque você está sendo usado pelo diabo para acabar com a pessoa. A pessoa já está ruim. Ah, pastor, eu não sabia, por isso que a gente tem que falar pouco. É por isso. A gente só fala aquilo que edifica, aquilo que não constrói, a gente não fala. E o senhor que está pregando aí não erra nisso não? Ou eu erro várias vezes? É por isso que eu estou falando e pregando para mim mesmo. Eu tenho que ser sábio. Eu tenho que falar menos. Quantas das vezes eu já quis voltar a uma palavra que eu falei? Quantas vezes? Por que eu falei isso mesmo, hein? Quantas das vezes eu falei, aí eu vi a destruição que aquilo ia acarretar, eu disse, rapaz, cada vez que eu me conheço mais eu falo besteira. Porque a gente erra, a gente falha, mas está errado. Todos nós temos que amadurecer e construir em cima disso. Cuidado, pessoal, com as palavras. Cuidado com brincadeiras em defeitos das pessoas. Cuidado com isso. O famoso bullying hoje das escolas, né? Cuidado, isso destrói. Fala unicamente o que for para o quê? Para a edificação. Aí você se pergunta antes de falar, vai edificar conforme a necessidade, se for necessário. Ah, eu vou falar o que é para edificar agora o tempo todo. Se for necessário você falar. Não é você falar o tempo todo. Porque até coisas boas destroem. Um exemplo. Um pastor prega todo domingo, aí todo domingo os irmãos vão lá, abraçam, mensagem maravilhosa, que coisa boa. Pastor, o senhor é quase um semideus. Aí sabe o que acontece? Ele acredita, o bichinho. Aí ele acabou com ele. Porque o orgulho dele vai estar tão inflado, tão inflamado, que ele está destruído. Acabou. Até palavras de elogios temos que ter sabedoria. Para a hora certa, para a necessidade certa. Tem um momento certo de ter palavras de elogio. Porque senão eu vou transformar a pessoa num narcisista. Alguém que ama a sua própria imagem e que é perfeita, mas quando crescer, que o mundo mostrar que ela não é, está frustrado e vai precisar de tratamento psicológico. Então temos que ter prudência. Tem necessidade de falar aquilo? Rapaz, eu notei que tem uma necessidade agora de falar. Aí você fala. Então alguém fez algo que você notou. Rapaz, aqui esse momento eu vou falar. Ora diante de Deus e fala. Pronto, constrói, edifica. Às vezes anima a pessoa, mas cuidado, até com as palavras boas temos que ter cuidado. E o texto diz, transmita graça aos que ouvem. A pergunta é, as pessoas que te ouvem estão sendo inundadas, enxurradas por graça? Quando as pessoas nos escutam, o que elas estão recebendo de nós? Um murro ou uma bênção? Um banho de graça. Esta é a palavra do crente. Essa é a nossa luta. É essa. Falar aquilo que edifica, aquilo que transmite graça, se for necessário. Último texto do Novo Testamento. Mateus 12. As palavras do próprio Jesus. Olha o que Jesus diz aqui. Mateus 12, 34. Ele está falando aqui com alguns líderes religiosos. E olha o que ele vai dizer. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o
coração. Meus irmãos, a boca revela o coração. Você é muitas das vezes traído pela sua boca. A boca mostra sentimentos que você queria esconder. Mas como você não conseguiu conter a boca acabou revelando. Pensamos e dizemos muitas das vezes: você não pode julgar o meu coração. Só quem conhece o meu coração é Deus. Realmente, nós não podemos julgar aquilo que está oculto, desde que a tua boca não revele. Porque a boca revela o nosso coração. Como muitas das vezes a nossa boca revela rancor, raiva, amargura, tristeza, desânimo. A boca revela. Basta prestar atenção no que as pessoas falam. Nós vamos conhecer muito mais as pessoas. E o que é um tratamento psicológico? É ouvir as pessoas. Senta aqui, deixa eu te ouvir. Fala aí, fala uma hora aí, vamos lá. Tem umas perguntinhas aqui, você vai respondendo. Pronto, eu estou te ouvindo e ao te ouvir eu te conheço. Porque a tua boca está te revelando. A nossa boca fala muito mais sobre nós do que nós imaginamos. Por exemplo, quando você fala mal de outro, a tua boca não está revelando o outro, a tua boca está revelando quem você é. Está revelando o teu caráter. Quando você se levanta para falar mal, para levantar mentiras, calúnias, para criticar o tempo inteiro, a tua boca está mostrando quem você é e não o outro. Essa é a nossa grande ignorância. Nós pensamos que ao criticar o outro, é o outro que vai ser queimado. Mas não é, é você. Basta quem está te escutando ser sábio. Se alguém que estiver te escutando for sábio, vai notar que assim como você fala mal dos outros, você também vai falar mal dela. É só questão de oportunidade. Na hora que você tiver uma oportunidade, se eu falo mal de você, e eu falo mal de você para outra pessoa, na hora que eu tiver a oportunidade, eu falo mal da outra pessoa para você. Lógico, é o meu caráter. A boca vai falando, vai mostrando quem eu sou. Por isso a gente tem que ter cuidado. Versículo 36 e 37 do capítulo 12 diz o seguinte: digo-vos, veja que texto forte, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Meus irmãos, nós daremos conta diante de Deus de cada palavra que a gente fala durante toda a vida. Parou para pensar nisso? Reflita. Suas palavras podem até ser esquecidas pelas pessoas, mas não será esquecida por Deus. Cada palavra que você diz, por mais que você esqueça que você disse, Deus não esquece. Às vezes a gente diz as coisas para as pessoas e a gente esquece. Eu disse isso? Disse. Eu disse não. Quando você estiver diante da presença de Deus, você não vai ter como dizer que não disse. Você disse. Agora diga para Deus que você não disse. E você vai ser julgado pelas tuas palavras, cada palavra. Isto, meus irmãos, deve gerar em nós um senso grandioso de responsabilidade. De dizer para as pessoas, cuidado com as tuas palavras. De se levantar e dizer para as pessoas, você vai ser julgado por Deus. Cuidado, você não pode sair falando o que você bem quer e deseja, não. Você deve falar aquilo que glorifica a Deus, que edifica almas, edifica vidas. Porque você vai prestar contas, meu irmão. Leve isso a sério. Se você fala, sem ter o mínimo cuidado e o devido cuidado, é porque você está brincando com o juízo de Deus. O juízo de Deus é coisa séria. Nós vamos prestar conta de tudo que Deus nos deu. Todos os dons, todos os bens, todas as palavras, tudo. Um dia nós vamos prestar contas com Deus. Acho que esse texto não pode sair da nossa mente em nenhum momento. Encerrando, os amigos de Jó, eles falaram. E ao falar, eles usaram os lábios de maneira equivocada. E nós vamos notar isso a partir do capítulo 4.
os erros, as falhas, a partir dos lábios daqueles amigos. Sabe o que é que o Jó mais queria? Naquela luta, naquele desafio todo que Jó estava passando. Sabe qual era um dos maiores alívios que Jó poderia ter? Jó capítulo 13, versículo 5. Com esse texto eu encerro. Jó 13, 5. Vou esperar os irmãos chegarem lá. Jó 13, 5. O que é que Jó queria dos seus amigos? Jó, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Qual seria a sabedoria daqueles homens? Permanecer calado. Eles passaram 7 dias, como se Jó estivesse dizendo, passaram 7 dias, por que não passaram logo 30? Aí vocês teriam sido sábios. O que Jó mais queria era que eles permanecessem calados. E é o que nós muitas vezes devemos querer, se calar, para que as pessoas não desejem que a gente se cale, para que nós não sejamos incômodos na vida das pessoas. Já pensou teu marido desejar, que a única coisa que ele desejar na tua casa é que tu se cale? Rapaz, a coisa que eu mais quero no meu casamento é que essa mulher se cale, homem. Já pensou? A coisa que eu mais quero na vida é que esse homem pare de falar besteira, homem. Quando uma pessoa deseja isso de nós, é terrível. É triste. É por quê? Porque nós somos tolos nas palavras. Jó queria que aqueles amigos se calassem. Eram amigos, mas deveriam se calar. Cuidado com as palavras. Saia hoje à noite com 2 posturas. Uma, postura de sacrifício, de amor, de se importar com as pessoas, de sentar na terra, de sentar no lixo, se for preciso, para cuidar das pessoas. Mas, com muito cuidado com as tuas palavras, para você não ser tolo ao abrir os lábios. Cecília Meirelles produziu um poema chamado Não Fales Palavras Vãs. E ela diz o seguinte: não digas onde acaba o dia, onde começa a noite. Não fales palavras vãs, as palavras do mundo. Não digas onde começa a terra, onde termina o céu. Parece as perguntas de Deus para Jó, mas é Cecília Meirelles aqui. Não digas até onde és tu. Não digas desde onde és Deus. Não fales palavras vãs. Desfaze-te da vaidade triste de falar. Pensa, completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso, sem pensar. Pensa, completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso, sem pensar. Vamos orar. Deus amado, esta oração, ó Deus, é para que o Senhor possa dar sabedoria a mim e ao pastor Adílio, os pastores dessa igreja. Que tenhamos, ó Deus, palavras que te glorificam nos lábios, palavras verdadeiras, mas que trazem saúde, palavras, ó Deus, que constroem, que edificam, sem banalizar a verdade, sem cair, ó Deus, na miséria da autoajuda, usando a tua palavra de maneira certa e correta, na hora certa e correta. Que nós, pastores, possamos nos condoer com a luta e a necessidade dos nossos irmãos em Cristo. Como os nossos irmãos padecem e sofrem, Senhor. E precisamos aprender a lutar juntamente com eles e crescer, ó Deus, nessa maturidade. Começa por nós,
Começa controlando os meus lábios, perdoando, ó Deus, as vezes que o utilizei de maneira equivocada, de maneira prejudicial, dando para mim a graça de dia a dia caminhar para uma vida de perfeição e santidade no Senhor, que começa, como o livro de Tiago diz, a partir do controle dos lábios. Estende, ó Deus, essa graça a todos que estão aqui essa noite, a todos nós, que saiamos deste templo essa noite, dispostos, ó Deus, a ter uma postura completamente diferente. Se o Teu Espírito não agir, Senhor, as minhas palavras vão ser inúteis. Se o Teu Espírito, ó Deus, não agir de maneira miraculosa em cada coração e mente, foi apenas uma hora em vão. O que eu te peço, ó Deus, na dependência completa, é que saiamos transformados, saiamos, ó Deus, alertados, que possamos sair deste tempo de uma maneira completamente diferente da que nós entramos, com um desejo diferente, com um coração, ó Deus, mais sensibilizado e com mais critério em nossas palavras. Nos ajuda a nos autocorrigir, para que precisemos menos que as pessoas nos corrijam. Elimina do nosso meio todo o mal que o lábio pecaminoso pode causar. Elimina do nosso meio a fofoca, a maledicência. Elimina do nosso meio, ó Deus, palavras que causam dano, palavras de ódio, de rancor, de tristeza, de destruição. E que o Senhor continue nos transformando, continue nos ajudando. Já temos anos e anos de igreja, 20 anos, ó Deus, de uma transformação que o Senhor tem operado. Pedimos ao Senhor que, se o Senhor não voltar, os próximos 20 anos sejam de ainda mais santidade, mais sabedoria. Certamente não erramos apenas durante esses 20 anos, acertamos muitas das vezes e queremos continuar progredindo, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Cristo. Amém.